Boa tarde, tudo bem? Como todos vocês estão? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre alguns ensinamentos de Jesus. Semana passada nós conversamos a respeito da equipe que Jesus formou para divulgar, para ensinar aos outros irmãos os seus ensinamentos. E ele formou um grupo que são os apóstolos. E eu tenho quase certeza que vocês lembram dessa aula. Hoje nós vamos estudar uma história, uma situação que aconteceu com Jesus. Jesus e a mulher de Samaria. Samaria era uma cidade lá na época da região onde Jesus morava, na Palestina. E nós vamos ver como aconteceu essa história. Mas antes disso, precisamos conhecer alguns detalhes. Aqui vocês precisam saber onde fica Samaria. Tá vendo esse mapa? Aqui, lá em cima, circulado de amarelo, está a Galileia, onde tem a cidade de Cafarnaum e Caná, e tem a cidade de Nazaré, aonde Jesus viveu a maior parte da sua vida. Circulado em rosa, um pouquinho mais escuro, nós vemos lá o nome Samaria. E logo embaixo está escrito assim, Judéia. Vocês já localizaram? Então, tem também ao lado da Galileia a Decápolis, que também era uma outra grande cidade. E lá em cima, circulado de laranja, tem uma cidade chamada Gaulanítide. E essa pequena região era justamente o lugar onde Jesus muito divulgou os seus ensinamentos. Jesus andava nessas cidades todas. E justamente na Judéia, entre a Judéia e a Galileia, havia no meio a Samaria. As pessoas que moravam nessa cidade não se davam bem com os judeus, nem os galileus que viviam lá em cima, que também também faziam parte da grande Palestina, e nem o povo daqui da Judéia aqui embaixo. Então, eles não se davam com o pessoal que morava na Samaria. E essa região, a sociedade da Palestina, ela era dividida em 4 classes. Tinha os ricos, que eram os grandes proprietários, tinha os comerciantes e tinha o alto clero. Quem é o alto clero? É o pessoal da igreja, que orava nos templos, que antigamente não se chamava igreja, se chamava templo. Tem a classe média, que eram os sacerdotes, médios e pequenos proprietários rurais, ou seja, esses sacerdotes também eram os homens que estudavam todas as escrituras, que hoje a gente vê. Hoje nós temos a Bíblia, então eles chamam de as escrituras sagradas, onde contém toda a história de Israel, de todo o povo de Israel, de todos os profetas. Esses médios e pequenos proprietários rurais eram donos de terra. Eles tinham alguns animais que eles cuidavam, eles plantavam alguns alimentos, e pequenos comerciantes que vendiam algumas coisas. Tem os pobres, que são todos os trabalhadores, são aqueles que não são donos de nada. Como nós somos pobres, trabalhadores. E infelizmente eles classificavam
os mendigos, os escravos, os ladrões, os doentes, as mulheres, os deficientes e miseráveis. Essa era a divisão que eles faziam na época. Aqui nós temos a foto, esse homem com as mãos juntas, segurando o queixo, barbudo, arrumado, com uma coroa do lado. Esses eram os ricos. Do lado vemos um homem catando moedas. Esses eram os pequenos comerciantes. E embaixo nós vemos um homem, conversando com outros que eram os sacerdotes. A classe média, nós vemos aqui alguns sacerdotes, e aqui os pequenos proprietários rurais. E aqui também os comerciantes que faziam aqui o mercado dele, vendiam tapetes e outras coisas mais. E aqui um exemplo de quem eram os pobres. Eram pessoas simples que trabalhavam e vendiam coisas, não tinham muito dinheiro. E tinha os miseráveis. Aqui nós vemos a foto de um mendigo. E Jesus está ao lado desse mendigo. E a gente vê aqui um exemplo de que Jesus, ele não fazia separação. Ele amava todos. Agora, por que os judeus e os samaritanos, eles não se davam? Há muito tempo atrás, essa separação aconteceu por causa de uma briga muito séria entre os dois países, entre a Síria e Israel. E aí, depois dessa briga, dessa guerra que teve, eles tiveram algumas diferenças de cultura e de religião. E aí os judeus não falavam com os samaritanos. Os samaritanos eram discriminados pelos judeus, porque eles não podiam frequentar o mesmo templo. E aí os samaritanos eram sempre mal vistos, porque não podiam ir ao templo para orar, porque tinham uma cultura diferente. Mas Jesus não discrimina ninguém. Vocês vão ver a historinha que vai ser contada de Jesus e a mulher de Samaria, que era uma mulher samaritana, junto ao lago. Jesus conversava com todos. Ele queria que os seus ensinamentos fossem levados a todo o povo, sem qualquer discriminação. Poderia ser branco, preto, mulato, poderia ser amarelo, poderia ser pobre, rico. Ele queria que todos pudessem ouvir os seus ensinamentos para serem mais felizes. E ele foi ali e conversou com essa mulher, porque naquela época as mulheres eram muito maltratadas, elas não tinham seu valor. E Jesus quis mostrar isso. Ele, conversando com ela, ele mostrou que um judeu pode sim conversar e ser amigo de alguém de uma outra religião que não seja a mesma que a dele. E Jesus era judeu. Então, ele mostrou nesse ato que ele poderia perfeitamente mostrar a todos que nós devemos nos amar, que nós devemos nos respeitar, respeitar a opinião do outro, respeitar a religião do outro. E ele não discrimina ninguém, ele ama a todos. Agora, a tia quer convidar vocês para parar para pensar. Deus nos criou e nós somos iguais. Ele nos criou igualzinho. Somos iguais perante Deus, porque somos todos seus filhos. Mas
Eu pareço com vocês? Vocês parecem comigo? As nossas mãos são iguaizinhas, uma é igual à outra? Na palma da nossa mão e nos nossos dedos existem as digitais. Nenhuma das nossas digitais são iguais. Então vamos parar para pensar, nós somos iguais? Será que nós devemos excluir, fazer discriminação com quem é diferente? E será que você já foi excluído? Como é que você se sentiu? Conta pra gente. Vamos conversar sobre isso depois do vídeo? Jesus é o nosso irmão e nosso amigo. E Ele quer que todos se amem. Ele veio ensinar que o amor nos traz a felicidade. E Ele quer que todos estejamos juntos, igual essa foto, onde as pessoas estão ao redor dele. Ele não quer separação, Ele quer união entre os seus irmãos. Aqui, todos os endereços das imagens que nós pesquisamos na internet. O endereço de todas as imagens são as nossas referências bibliográficas. Um grande abraço e vamos conversar lá no grupo. Espero você já.